Muito bem, muito boa noite. Estamos ao vivo, entrando para a nossa aula número 15 do nosso curso extensivo de Processo Civil 2023-2024. Estamos rumo ao encerramento do primeiro módulo. São 5 módulos e eu estava examinando agora, antes de entrar em aula, a gente está com uma ideia assim de cumprir, né, 4 meses por módulo, né? Então, estamos exatamente dentro do script, né, para encerrarmos em dezembro de 2024, fazendo aí 4 meses por módulo, já que nós temos 5 módulos, né, para vencer. Então, a expectativa é fecharmos a teoria geral do processo, o módulo 1, dentro aí do mês de agosto de 2023. A teoria geral, que é um material sempre atualizado, sempre adequado para as reflexões de vocês, né? Então, revejam as aulas, os exercícios, enfim, aquilo que acharem mais pertinente, né? Então, estamos indo muito bem aí, com os nossos 280 membros efetivos aptos para esse primeiro curso, né? De processo. Então, sejam bem-vindos, são 18 horas e 35 minutos, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Esfriando para todo o Brasil aí. Professor Rubim, com seu curso de processo. Hoje, então, dentro do módulo 1, Teoria Geral do Processo, né? Capítulo 9. Capítulo 9, penúltimo capítulo aí do nosso módulo 1. Se bem que todos os módulos, né? Temos aí previsão de 10 capítulos em cada um, fechando 50 grandes capítulos, né? 50 grandes capítulos nesse curso extensivo aí, com carga horária de 100 horas aula. Permaneçam então até o final, participem até o final para receberem aí esse super certificado no final de 2024 de 100 horas aula de processo civil, né? Uma retomada dos nossos materiais de graduação, de pós-graduação. E a perspectiva, então, para esse dia 16 e para o nosso próximo encontro, dia 23, é trabalhar com esses eixos envolvendo atos processuais, preclusão e nulidades, tá? Atos processuais, preclusões e nulidades. Esse é o objetivo. E aí, então, a gente encaminha mais para o final do mês, ali, né? No dia 30, o nosso capítulo, a ideia de um capítulo 10º, né? O último tema da teoria geral do processo, que envolve sujeitos do processo. Muito bem, o pessoal ainda vai chegando, vai administrando aqui nossa abertura, nossa introdução. Vamos lá, então. Nulidades dos atos processuais. Bem, disciplina geral das nulidades, gente. Para entendermos, então, essa lógica das nulidades dentro da teoria geral do processo, né? A nulidade ataca um determinado ato processual, né? E a nulidade, então, está no campo das invalidades, né? Ou no campo da validade do ato processual, né? No campo da validade do ato processual. Daí porque é estudada na teoria geral do processo.
Para nós termos um ato processual, então, inválido, né, ele precisa, evidentemente, ter algumas características. São fundamentalmente duas do ato processual considerado inválido ou nulo, né? A primeira é que uma determinada disciplina legal ela não está sendo cumprida. Há, então, uma irregularidade, né? Há uma ilegalidade em termos de disciplina, no nosso caso de nulidade processual, alguma irregularidade, alguma imprecisão legal, né? No que toca à disciplina processual envolvida. Agora, para termos nulidade, além de termos, então, uma irregularidade processual, uma ilegalidade processual, nós precisamos ter um prejuízo à parte, né? Então, por isso que se diz que não há nulidade a prioristicamente, né? Não há uma nulidade sem o exame do caso concreto pelo magistrado, justamente porque essa nulidade ela pode ser convalidada, ela pode ser corrigida. Esse vício pode ser, então, sanado, nas expressões em que o Código trabalha, né? Sanação de vício processual, né? Por que sanação de vício processual? Porque aconteceu sim uma irregularidade, aconteceu sim uma ilegalidade do ponto de vista processual, uma determinada norma, uma determinada disciplina, conforme a letra do código, não foi respeitada, né? Mas essa irregularidade, essa ilegalidade pode não chegar a ponto de prejudicar a parte, de trazer a ela um prejuízo direto, um prejuízo efetivo, né? Que determine que essa nulidade possa ser alegada, né? Também é verdade que essa nulidade ela só vai poder ser requerida ou alegada pela parte que foi efetivamente prejudicada, né? Aliás, eu já tive uma mentoria não tanto tempo atrás, que a colega mencionou de cogitar alguma, porque teve alguma irregularidade na citação do INSS, né? E se essa nulidade poderia ser alegada em preliminar de apelação. Mas se ela defendia, como no caso concreto defendia a parte autora, ela não pode suscitar essa nulidade, ela não pode suscitar essa irregularidade, porque só a parte, quem aproveite aquela nulidade, quem sofreu aquela nulidade, evidentemente pode alegar ainda mais, né, demonstrando prejuízo, e o ônus da prova é dela, de demonstrar o prejuízo a respeito daquela nulidade, né? Então, são alguns conceitos iniciais para começarmos a nossa noite. A nulidade não se confunde com a preclusão, né, que também ataca um ato processual, mas no caso da preclusão, determinando prazo e forma de ser feito o ato. A preclusão ela atua no campo, então, da eficácia do ato, né? O ato existe, o ato é válido, mas o ato ele não é eficaz porque ele não foi feito dentro de um determinado prazo ou de uma determinada uma forma, né? Então, a nulidade ela ataca no plano da validade do ato, ela ataca num plano diferente, né, da preclusão, que, portanto, também é um fenômeno que atua sobre os atos processuais, mas fundamentalmente a preclusão, a mais importante delas, que é a preclusão temporal, né, determinando a ineficácia do ato, né, por ele não ter sido feito dentro do prazo devido, né. Então, são situações diferentes. A nulidade de um ato processual da preclusão de um ato processual, né. Tudo isso pode a parte e o advogado que defende a parte, né, estarem suscetíveis no caso concreto, mas são, então, fenômenos diferentes. Repito, nulidade atingindo o plano da validade do ato, né, e a preclusão atuando no plano da eficácia do ato processual.
A preclusão, chama atenção para vocês, então, nesse slide aqui de abertura, se opera pela necessidade de ser dada sequência a um fluxo processual, ser dado andamento a uma etapa procedimental. A nulidade é uma sanção pela realização equivocada de um ato processual, pela realização irregular que gere prejuízo, então, à parte, determinando que a sequência do fluxo processual seja refeita. Então, aqui também temos efeitos diferentes, portanto, da preclusão com a nulidade. A preclusão determina que o processo siga. A preclusão determina que uma etapa se feche e outra inicie. A nulidade determina que aquele ato processual irregular que causou um prejuízo à parte seja refeito, seja revisto, né? Então, que aquela sequência de fluxo seja restabelecida. Um determinado ato processual, ele é nulo, e os demais subsequentes atos processuais encadeados naquele elo, né, também vão ser declarados nulos a ponto de a sequência do fluxo processual tenha que ser refeita a partir do momento em que a nulidade, a partir do momento em que aquele vício processual ele passa a ser identificado, né? Então, a partir do momento que eu não sou intimado de um laudo pericial, nós temos aí uma irregularidade. Nós temos aí uma ilegalidade processual. Concordam comigo? A partir do momento que eu não sou intimado de juntada de um laudo, eu tenho aqui uma irregularidade, eu tenho aqui uma ilegalidade processual. Agora, isso se converte numa nulidade a partir do momento em que aquele laudo pericial é contrário aos meus interesses, por exemplo. Porque se o laudo é favorável, mesmo que tenha irregularidades na intimação, o laudo me beneficiando, eu não vou ter problema, prejuízo no que toca à manifestação do laudo, né? Por outro lado, se o laudo é contrário aos meus interesses, evidentemente o fato de eu não me manifestar a respeito do laudo, de eu não ter sido intimado a respeito daquele laudo, de eu ser pego de surpresa, daqui a pouco com uma sentença de improcedência, me gera um prejuízo enorme, a ponto de eu querer que seja reconhecido o vício processual e que seja refeito o fluxo processual, né? Que se volte 2, 3 casinhas para trás, né? Se reabra a instrução para que eu possa me manifestar. Então, isso é importante do ponto de vista prático, pessoal, para que eu possa peticionar adequadamente, né? Quando eu faço, por exemplo, uma preliminar no recurso nominado, buscando cerceamento de defesa, buscando o reconhecimento dessa irregularidade que me gerou um prejuízo, dessa ilegalidade processual que me gerou um prejuízo, eu tenho que acertar no que toca ao pedido do recurso. Qual é o pedido de recurso? Né? Para que seja reconhecida a nulidade, para que seja reconhecido o vício processual e para que seja reaberta a instrução exatamente onde parou. O político já foi condenado por ser sócio do antigo esquema do para que seja reaberta a instrução exatamente aonde, a partir do momento em que aconteceu a nulidade que contaminou os atos processuais subsequentes. Então, a nulidade se deu na intimação. A nulidade se deu no movimento de abrir prazo e oportunizar, então, a parte, né, a realização do ato processual, que justamente seria de impugnação do laudo. Então, evidentemente que o meu pedido, ao se buscar nulidade, seria de reabrir a instrução, reconhecer como absolutamente inválidos os atos processuais subsequentes a partir do momento em que foi detectado o vício processual, com a determinação, então, da reabertura da instrução. A preclusão,
sigo dizendo para vocês aqui no que toca à disciplina geral das nulidades, a preclusão se opera ipso iure, ou seja, a preclusão decorre da lei, basicamente é assim, né? E não é passível de sanação, não é possível de convalidação. Exemplo típico disso, passou o prazo em Albis para apelar, passou o prazo de 15 dias, se operou a preclusão, ipso iure. Ou seja, não há necessidade de decretação do juiz a respeito da preclusão. Veja que interessante. Passou o prazo para recorrer. Foi ultrapassado aquele movimento para recorrer. Passou-se o prazo de 15 dias ou 30 dias, no caso, o prazo em dobro, para o INSS impugnar o cumprimento de sentença. Vai ser certificado pelo cartório que se passou aquele prazo. Não há necessidade do juízo examinar a matéria e proferir uma decisão reconhecendo a preclusão. No caso da nulidade, sim. Porque não existe nulidade a prioristicamente, dizia para vocês. A nulidade precisa ser decretada, ela precisa ser reconhecido como passível, né, de ter gerado, no caso concreto, um prejuízo para a parte. Então, deve restar caracterizado esse prejuízo para que a sanção, para que a nulidade ela se caracterize. Se não ficar comprovada a nulidade, nós temos, então, aí vício passivo de sanação. Então, a perda do prazo recursal, perda da oportunidade de emendar o recurso, né? No caso, quando essa oportunidade de emenda ela é permitida, como para juntar subestabelecimento, para fazer um preparo que não foi feito, né? São hipóteses em que, passado o prazo em Albis, né, vai ser decretada, reconhecida a preclusão. A nulidade precisa ser decretada judicialmente, sendo passível de sanação quando passa a ser considerada mera irregularidade superável. Dou exemplo para vocês que eu já mencionei antes. A ausência de intimação do laudo pericial que vier a ser favorável à parte que ganhou o processo. Mera irregularidade. Então, a não intimação da parte. Ou a ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau que vai ser convalidada quando da manifestação do Ministério Público em segundo grau. O Ministério Público não falou no primeiro grau, o parquet não falou em primeira instância. Deveria ser falado. Irregularidade processual. Irregularidade processual. Ilegalidade processual. Sim. Agora, gerou prejuízo? A parte? Não sei. Se o Ministério Público no segundo grau, ele se manifesta, faz o parecer e diz exatamente que compulsão dos autos, examinando o teor dos autos, não houve prejuízo à parte, por exemplo, ao menor, pelo fato do Ministério Público no primeiro grau não ter sido intimado, que essa atuação dele na segunda instância já é suficiente, tá bem. A gente vê, por exemplo, nos acidentes de trabalho, que o Ministério Público é fiscal da lei, e o segundo grau, muitas vezes, convalidando a ausência de participação do Ministério Público no primeiro grau. Então, seria o quê? Uma mera irregularidade passível de sanação, passivo de correção, passivo de ajustes. Então, vejam como é interessante o estudo dos atos processuais dentro da teoria geral do processo e das diferenciações que são bem interessantes e bem possíveis de serem feitas, né, entre a preclusão de um ato processual e a nulidade de um ato processual. O código, ele, em diversas oportunidades, e nesse material que eu fiz especialmente para a aula de hoje, material novo, para essa aula número 15, vocês, já vou colocar no grupo, logo que encerrada a nossa aula, juntamente com o material de apoio, que parte de alguns escritos meus já sobre o tema da preclusão e da nulidade, vocês vão ver que o código está cheio de disciplinas dizendo que o juiz poderá superar vícios sanáveis. Tá? A começar pelo aquele artigo que a gente geralmente começa falando dele, ao tratar do CPC, que é o 139.9, os poderes do juiz, né?
com foco na primazia do mérito, ele deve, sempre que possível, superar problemas formais, irregularidades, ilegalidades, se for possível essa sanação, se não gerar prejuízo à parte, a ponto de comprometer a sua manifestação, a sua defesa, a sua oportunidade de participação ativa no processo. A nulidade, então, não está sujeita à preclusão. Como é que eu faço essa ligação entre nulidade e preclusão? A nulidade, ela não está sujeita à preclusão do juiz por ser matéria de ordem pública. Então, a nulidade, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo, desde que o magistrado permaneça com jurisdição, ou seja, desde que a magistrada permaneça atuando no processo. Ela pode voltar atrás identificando aquela nulidade, mesmo que ela já tenha dito que não há aquela nulidade. Ela pode se convencer ao longo da tramitação do processo que há aquela nulidade e que aquela nulidade mereça ser reconhecida, né, a ponto de ser refeito o ato processual. Então, as nulidades, elas são matérias de ordem pública. Matérias de ordem pública processuais, né? Ou seja, elas são consideradas matérias de interesse suprapartes. São consideradas matérias processuais de interesse acima do mero interesse da parte, a ponto do juiz poder reconhecê-las de ofício, a ponto da parte poder requerer que o juiz se manifeste a qualquer tempo, a ponto de se trocar um juiz na causa e eu refazer aquele questionamento para o juiz. O seu colega anterior disse que não há nulidade, o senhor concorda com isso? A senhora concorda com isso? Porque já que a senhora que vai julgar o processo agora, que entrou no lugar do colega, que foi transferido, que aconteceu alguma mudança de rumo aí, a senhora concorda com essa questão? Eu poderia pedir aqui aquilo que se chama de reconsideração da questão, né? Justamente por a matéria ser de ordem pública e justamente por a matéria ainda estar dentro da primeira instância jurisdicional, né? Com relação ao segundo grau, evidentemente também que as nulidades podem ser reconhecidas, mas desde que, como vocês sabem, ou a grande maioria que vem fazendo os cursos nas masterclass, né, no segundo grau, especialmente a masterclass da apelação, né, masterclass 3 desse ano, que particularmente para mim aí foi uma das mais interessantes, né, em que a gente bateu muito nessa questão das matérias de ordem pública no segundo grau. Matérias de ordem pública como as nulidades. Quando é que elas podem ser reconhecidas? Quando a parte recorreu pelo menos do mérito, né? Se não falou da nulidade, pelo menos recorreu do mérito, né? A ponto do tribunal, por meio do relator, ou a turma recursal, os juizados, por meio do juiz relator, ele identificar o problema, identificar a nulidade, e, se for o caso, desconstituir de ofício a sentença, por identificar a nulidade, né? Agora, como é que ele vai desconstituir de ofício se a parte não recorreu do mérito, se não deixou o processo vivo? Ora, se não deixou o processo vivo, se não recorreu do mérito, evidentemente que o processo transitou em julgado. E se o processo transita em julgado no mérito, evidentemente que o tribunal não pode de ofício reconhecer nenhuma nulidade, né? Até porque, no final das contas, o tribunal não tem mais jurisdição. Se aplica exatamente essa última frase aqui do slide, né? O tribunal não tem mais jurisdição se o mérito transitou em julgado e a parte não recorreu do mérito, para ser reconhecida a nulidade ou ser reconhecida qualquer outra matéria de ordem pública. É simples assim. Ah, professor, então aquela nulidade vai ficar ficar para sempre aí? Aquela nulidade vai se enterrar com o trânsito em julgado. É exatamente isso. E aí o que vai acontecer?
vai ser executado, né, o processo, mesmo com aquela nulidade, vai ser executado, e a parte vai ter a oportunidade de entrar com ação rescisória, se achar que é oportuno, por violação de norma jurídica. Ela vai poder entrar com ação rescisória para discutir aquela nulidade que deveria ter recorrido, deveria ter discutido em esfera recursal, mas não fez, né? A única nulidade processual que pode ser discutida em execução é nulidade da citação, né? Porque aí o processo correu à revelia. E, portanto, o STJ entende que o processo, por ter corrido à revelia, a parte não teve oportunidade de recorrer, quem sabe antes, né, ter feito todo um manejo dos recursos apropriados. Por isso, nesse caso, a parte pode optar por ou entrar com ação rescisória ou ela impugnar o cumprimento da sentença por meio da alegação de nulidade da citação. É a única nulidade que pode ser alegada em execução. O resto, nenhuma. A nulidade da intimação do laudo. Já era, filho. Deveria ter recorrido disso, deveria ter feito a manifestação perante o tribunal, perante a turma recursal. Ah, mas era outro advogado, não sei o quê. Bom, aí é ação rescisória. Ah, mas não tem no juizado. Azar do goleiro. O sistema prevê esse tipo de medida. Infelizmente, é o que o sistema prevê. E aí, realmente, nós temos a formação da coisa julgada, tanto no procedimento comum quanto em sede de juizados, né? Só para não dizer que não ficou sempre completo, né? Também quem já teve aula na Masterclass, né, comigo, fiz a referência de que, fora a nulidade da citação, outra matéria que poderia ser alegada à execução é erro material, né? Porque o erro material ele é considerado equiparável ao vício de citação, pela gravidade dele, né? O juiz não quis dizer aquilo, né? O juiz quis dizer outra coisa. Hoje, por exemplo, na mentoria do G4, a gente viu um caso bem interessante em que o juiz, na sentença lá, o tribunal, ele reafirmou a DER. Só que o juiz calculou errado. Não precisava ter reafirmado a DER. O segurado tinha tempo de contribuição para se aposentar. Ele tinha direito à DER originária. Mas o juiz calculou errado e entendeu que só reafirmando a DER ele teria direito a benefício. E aí o debate foi assim, né? E agora faço o quê? Que transitou julgado, não me dei conta. Bom, tu vai apresentar o cálculo de que não precisava reafirmar a DER. Tu vai apresentar o cálculo que o juiz aplicou o tema 995 do STJ equivocadamente. Tu vai apresentar o cálculo da DER originária. Tu vai dizer que, mesmo que tenha transitado julgado, né, é um erro material, né? É uma situação que se equipara a um vício gravíssimo, né, de citação, né? Essa situação do erro material, que não deixa de ser, né, uma nulidade vinculada à sentença, não deixa de se equiparar a uma nulidade passível, né, de ser reconhecida da sentença. Então, a ideia era essa, né? Fazer uma petição simples na execução, trazendo a circunstância, buscando a correção de erro material, né? Então, são basicamente esses os cenários, né? Vejo que a gente está falando aqui de movimentos, pessoal, de movimentos de liberdade da parte de trazer uma matéria, dada a gravidade dela, né? A matéria precluiu. Não preclui. Mas está vinculada à jurisdição do juiz. Né? E algumas matérias não estão nem vinculadas à jurisdição do juiz, que essas são as matérias que são considerados vícios transrescisórios. Essa é a expressão do professor José Maria Tessainer, daqui do Rio Grande do Sul, né? Repito, vícios transrescisórios, eles passam por cima do trânsito de julgado, né?
Então, execução rescisória, exatamente. Então, aqui da prática da advocacia envolvendo contraditório prévio e fundamentação. Nulidade por ausência de intimação de decisão judicial. Intimação de laudo pericial contrário ao segurado. Nulidade importante, né? Nulidade importante. Nulidade da decisão interlocutória que indefere prova do segurado. Nulidade da sentença que não examina o pleito em aberto da instrução. Nulidades que envolvam atos processuais do magistrado, né? De proferir decisão de indeferimento de prova com pré-julgamento da causa, muitas vezes, né? É uma nulidade dessa decisão que mereça ser examinada, né? Por isso que algumas dessas vezes a gente pode chamar de decisão teratológica, né? Ela é de tal forma nula que ela enseja mandado de segurança no juizado porque não tem agravo de instrumento, né? É uma decisão que compromete o direito da parte de produzir a prova, o direito prioritário à prova, né? Ou nulidade da sentença que não examina o pleito em aberto da instrução, né? Ou seja, tu requerer uma prova complementar, quem nunca teve essa no juizado, requerer uma prova complementar ou requerer uma prova em audiência, ninguém viu, ninguém examinou. Vai concluso, vai sentença, julga, e ninguém trata do tema. E sequer a sentença, que não tem relatório no juizado, reporta a existência desse pedido de aprofundamento da instrução, desse pedido de complementação. Então, nós temos uma nulidade evidente da sentença aqui, né? Portanto, as nulidades, elas podem atacar atos processuais envolvendo o magistrado, o Estado juiz, né? Seja decisão interlocutória, seja sentença, né? A gente pode falar em nulidades envolvendo essas modalidades, essas medidas, né? Uma das formas mais oportunas de se combater, do próprio judiciário, ele se preocupar em combater a nulidade das suas decisões, dos seus atos processuais, é o quê? É a fundamentação, né? A partir do momento que há uma fundamentação maior, há uma fundamentação mais extensa, nós temos cenário em que há uma dificuldade maior em ser reconhecida a nulidade dessas decisões judiciais, né? Então, por quê? Porque a fundamentação, porque a exposição de motivos, né, acaba trazendo elementos que possam justificar aquela decisão tomada, né? Há uma tendência de eu tirar aquela carga de decisão teratológica, né, decisão estapafúrdia, a partir do momento em que o magistrado aprofunda a sua fundamentação. Hoje eu falei também no café da manhã do G4, né, só para aproveitar as situações mega atuais que a gente está envolvido, que para mim a maior crítica dos embargos de declaração aí do ministro Alexandre de Moraes, agora da revisão da vida toda, é que ele inova em algumas questões processuais sem a devida fundamentação, né? E aí ele abre a margem, a gente não entende direito o que ele quer dizer com aquela decisão, o que vai ser atacado, que parcelas vencidas e vincendas a ele se refere, quem está com processo judicial, quem não entrou na justiça, assim por diante. E que isso vai determinar o quê? Essa ausência de uma maior fundamentação vai determinar que novos embargos sejam protocolados, se for a decisão do ministro Alexandre de Moraes que vingar, e que eu acredito que não seja, que não vai acontecer isso, já pediram vista, né? Ou seja, já acharam, de certa forma, o próprio STF já cria uma certa instabilidade com relação ao resultado dos embargos de declaração, porque uma decisão que vem para aclarar, uma decisão que vem para esclarecer, uma decisão que vem para complementar prestação de jurisdição, não pode trazer ainda mais confusão, não pode trazer ainda mais obscuridade, né? E ao ponto que a decisão ela traz comandos sem a devida fundamentação,
sem a devida explicitação das razões, ele abre a margem, tranquilamente, né? Falei hoje de manhã, então, sobre isso, que ele abre a margem de ser, então, necessários novos embargos de declaração, que daqui a pouco podem ser interpostas pelas duas partes, né? Tanto pela parte do segurado, como os amigos curi do segurado, como pela própria parte do INSS/AGU, né? Então, algumas nulidades aqui bem interessantes mesmo, né? Que a gente está trazendo nesse material para vocês, envolvendo a prática da advocacia, teoria e prática, então, teoria geral do processo e prática da advocacia. Começamos pela nulidade da intimação do laudo, contrário ao segurado, porque eu disse que se for a favor é uma mera irregularidade que não traz prejuízo. Com relação às decisões interlocutórias de sentença, nós podemos ter nulidade, sim, da decisão, tradicionalmente aqui com uma decisão com uma parca fundamentação ou uma decisão chamada teratológica, que podem indeferir prova pré-julgando a causa, determinando um pré-julgamento da causa, né? Eu indefiro a prova e a partir daquele indeferimento eu já sei para que lado o juiz vai julgar. Isso é terrível, tá? O juiz não pode pré-julgar a causa com instrução em aberto. Com instrução em aberto, ele tem que dar a oportunidade da parte produzir prova, até para poder cobrar depois. Ó, produziu a prova, fez a prova oral, ouviu a atividade rural, ouviu os colegas do campo e não é claro, não é suficiente para comprovar o tempo rural. Bom, pelo menos a prova foi colhida. Então, a gente passa do exame de admissibilidade da prova para o exame de valoração da prova. O problema aqui é o juiz indeferir a prova e depois cobrar que a parte não se desincumbiu do seu ônus. Isso o STJ vem entendendo como ilegal, como nula a decisão que age dessa forma. Porque ela tira de um lado, né, e tira do outro lá. Ela não deixa de fazer prova e depois cobra do segurado um ônus da prova, como se a parte não tivesse se desincumbido do seu ônus, mas, na verdade, a parte tentou se desincumbir do seu ônus, mas ela foi impedida por meio de indeferimento da prova por parte do magistrado, né? Então, aqui, a questão das nulidades envolvendo decisão interlocutória aparece bastante, e também a nulidade da sentença que não examina o pleito em aberto da instrução, né? Ou seja, fica uma tesoura dentro do corpo, né? Tu tá tentando lá fazer a complementação da prova, da instrução, e o juiz simplesmente não examina, passa por cima daquele requerimento, né? Não é capaz nem de dizer não para a parte. Aí o absurdo, né, do vício aí de intervenção, né, de omissão de intervenção do juiz na causa. E, por fim, todas as vezes que houver nulidade da sentença por falta de fundamentação, aí no que toca a valoração da prova mesmo, né? Não exame das provas produzidas pelos segurados, só para darmos um exemplo aqui da prática da advocacia aqui, na minha prática, né? É previdenciária, mas que se vale para qualquer outro processo. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não cumprimento do que dispõe lá o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, né? O juiz, ele se absolutamente econômico no exame da prova, aqui, né? Na valoração da prova, né? Foi feita uma segunda perícia, não tratou dela, né? Foi trazida uma prova emprestada da Justiça do Trabalho, não tratou dela. Foi feita uma audiência de instrução e julgamento para a oitiva de 2 testemunhas, não falou dela. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Lembram vocês dos enunciados agora da primeira jornada de Seguridade Social? Esses enunciados não saíram, mas eles trabalham muitos enunciados, lembrei de vocês, muito sobre o tema da nulidade. Muito sobre teoria geral do processo. ID 6523. Nos juizados especiais federais das demandas de natureza previdenciária e assistencial, ou seja, qualquer tipo de demanda, né, no rito sumaríssimo, o magistrado deve assegurar às partes, antes de proferir sentença, a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial e estudo socioeconômico.
anexados aos autos, sob pena de nulidade. Né? Então, não intimar é uma irregularidade, é uma ilegalidade, e gera prejuízo porque, evidentemente, eu precisarei me manifestar sobre essa principal prova dos autos, ainda mais quando for contrário aos meus interesses. Né? Então, eu chamo a atenção que foi objeto da jornada agora, desse meio do ano de 2023, trabalhando nulidade. E outra nulidade, ó, ID é 6548. Na demanda previdenciária assistencial, cabe ao juízo, ainda que na própria sentença, apreciar motivadamente o pedido da parte para a realização de nova perícia, ou para que o perito médico preste esclarecimento sobre algum aspecto relevante do laudo pericial. Né? Quem manifestou antes aí no chat a questão do pedido de esclarecimentos, né? Que a gente falou também aí na nossa Super Masterclass 5 agora, Masterclass de agosto, né? Sobre esse pedido, que é um pedido por escrito, mas para que o perito ou os assistentes técnicos compareçam à audiência. Então, de novo aqui, a questão, duas questões que a gente levantou aqui de nulidade no nosso material, duas questões que foram objeto denunciados agora na primeira jornada de Seguridade Social, aqui na comissão que eu fiz parte, comissão 5, comissão das lides previdenciárias, comissão de processo. Tá? Então, a preocupação com a intimação do laudo e a preocupação com o juízo, pelo menos na sentença, ele motivar o porquê, né, da não realização de complementação instrutória. Bem, gente, seguimos, estamos ao vivo, são 19h15. Estamos no nosso mega curso aí de processo, 1 hora por semana de processo, né? Nosso ponto bacana aí de estudar, de aprofundar processo. Estamos aprofundando o tema das nulidades e sanação dessas nulidades, né? Lembrando que pelo código, pela ideia do código, as preclusões elas não são passíveis de sanação, mas os vícios, sim, né? Então, a gente lembra aqui uma disciplina do artigo 932, dizendo que vícios no recurso, né, eles podem ser corrigidos. Isso é interessante, porque vícios no primeiro grau podem ser corrigidos, a gente mencionou o artigo 139.9. Vícios do segundo grau também, antes de considerar inadmissível o recurso, então o relator dará 5 dias. Ele vai considerar inadmissível se esse prazo não for respeitado, né? Mas para que seja sanado o vício, complementada a documentação. Então, um subestabelecimento, é uma procuração que não está nos autos, é um vício aí de representação. Muito bem, vamos corrigir. Se não corrigir em 5 dias, o recurso vai ser considerado inadmitido. Então, uma disciplina importante de sanação de vícios no segundo grau, 932. Aqui, então, né, o quadro da teoria geral do processo, o quadro mais importante da noite. Né? A estrutura de sanação de vícios do código. É uma estrutura, veja que tem uma espinha dorsal. 139.9 no primeiro grau, 932 no segundo grau, e tem um artigo na terceira instância, em Brasília, que diz que o Supremo e o STJ poderão desconsiderar vício formal ou superar vício formal de recurso tempestivo, determinando a sua correção, desde que não repute grave, no artigo 1029, parágrafo 3º. Então está um eixo aqui de superação de vícios, de sanação de nulidades. Muito interessante isso para que vocês possam se valer, né? Daqui a pouco o tribunal, o STJ, o STF, diga a parte sobre isso. Olha, excelências, vamos tentar corrigir. Não, o problema existe, o problema formal existe. Não tem subestabelecimento, mas vamos tentar corrigir.
Ah, não foi feito o preparo, mas vamos tentar fazer um preparo. É passível de sanação? É passível de sanação. Ah, não foi juntada na íntegra o acordo, no paradigma, mas vamos juntar então. Ah, está faltando uma folha. Bom, vou anexar novamente. Ah, o PDF não estava completo, o PDF do documento não veio junto. Me abre a oportunidade de 5 dias para juntar o PDF correto. Né? Então, essa sanação dos vícios, ela vai em nome realmente da redução da forma, né? Em nome da substância, em nome do julgamento do mérito, em nome da primazia do mérito. Em última análise, a gente está falando aqui, sim, em primazia do mérito. Então, aqui falamos também do artigo 2013, parágrafo 1º, da possibilidade, então, das nulidades e mesmo das provas, né, serem examinadas no segundo grau com matérias de ordem pública, desde que a parte recorra do mérito. Esse é o conceito. Né? Lembro para vocês do enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal, produzido lá em setembro de 2017, sobre o dever de fundamentação das decisões também no juizado, não só no procedimento comum. Né? Então, isso determina o quê? Que possa ser reconhecida a nulidade, né? A nulidade da sentença por falta de fundamentação, não só no procedimento comum, mas também em sede de juizados. Acho que é super importante isso. Uma primeira orientação do enunciado 47 da Infam ia no sentido contrário, no sentido de que o 489 não se aplicado aos sistemas dos juizados especiais. Né? Isso é um escândalo, né? É o sistema dos juizados querendo o quê? Querendo que qualquer tipo de fundamentação sirva. Bom, então é um processo de segunda classe mesmo, então. Em razão da questão do valor econômico, assim, abaixo de 60 salários mínimos, nós vamos ter um processo de segunda classe. A doutrina já vinha se manifestando contrária a isso, né? Especialmente nas linhas aí do professor Daniel Maureen Assunção Neves, que para mim tem o melhor CPC comentado aí, o livro, né? Artigo por artigo. Aliás, a gente usa muito, né, esse livro no Clube do Mago, né? Que é o CPC artigo por artigo no YouTube para vocês, sempre na segunda-feira às 18h15. E é justamente às 18h15 para não confundir com o nosso horário da quarta, que é 18h30, né? Estabelecer sempre horários um pouquinho diferentes para que ninguém se perca na jogada. Né? Então, não pode, né, Priscila? Temos um processo de segunda classe, exatamente isso, então vinha sendo denunciado. Não? Então, uma nulidade lá, uma nulidade aqui. Não posso ser nulo o processo por falta de fundamentação no procedimento comum, isso ser considerado válido. Né? Isso ser considerado absolutamente aceitável no sistema dos juizados. O professor Savares também, em outra obra muito importante para os nossos estudos, o Manual de Recursos dos Juizados, né? Vem trabalhando no sentido que a fundamentação das decisões judiciais não pode ser negligenciado no âmbito dos juizados especiais. Né? Então, da mesma forma, a gente vinha trabalhando isso, e especialmente na obra que vocês têm o material de apoio de hoje, né, que a gente vai disponibilizar no grupo, vai subir, evidentemente, para a nossa plataforma, por o processorubi.com.br. A gente fala do conceito fundamental da teoria geral do processo, né, que é a possibilidade, né, de combate ao arbítrio judicial por meio da integralização de 3 elementos, né, que são os pilares, né, do processo, devido processo legal, do processo justo, como modernamente é chamado, que é contraditório,
fundamentação e duplo grau de jurisdição, né? Vocês têm que ter bem claro esses 3 pilares de combate ao arbítrio, né? Como é que eu sei que o meu processo individual, como é que eu sei que o meu processo de escritório ele foi razoavelmente conduzido, até mesmo a ponto de explicar para o cliente isso, né? Que ganhou, que perdeu, mas que seguiu uma tramitação do devido processo legal. A gente tem que cuidar se houve o contraditório. Então, falamos hoje em contraditório aqui de intimação de laudo, né? de notificação a respeito de quesitos ou complementações de perícia, audiência, contraditório, fundamentação das decisões judiciais, os atos processuais nulos que não foram devidamente fundamentados, né? E o acesso ao duplo grau de jurisdição, a possibilidade que eu tenho de recorrer dessas decisões, a possibilidade que eu tenho de fazer agravo de instrumento no procedimento comum, a possibilidade que eu tenho de fazer até mandado de segurança nos juizados aqui, para discutir, né, o posicionamento judicial, para que eu tenha, no juizado, se não por mandado de segurança, pelo recurso nominado, um exame razoável, contundente das nulidades que eu aleguei no primeiro grau, das matérias que eu estou levando em preliminar de razões recursais. Então, é isso que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cuidar, né? Como é que foi o processo em termos desses 3 elementos, que são os pilares, então, da estrutura do processo civil moderno: contraditório, fundamentação e duplo grau de jurisdição, né? E quando a gente fala aqui também duplo grau de jurisdição, pessoal, é duplo grau de jurisdição para falar das questões preliminares e também para falar da questão de fundo, né? Para falar da questão que envolva a possibilidade de mudança do processo no mérito, né? E quando a gente fala dessas nulidades, a gente não pode esquecer jamais de falar na teoria da causa madura, lá do 1013, parágrafo 3º, porque a teoria da causa madura reporta a possibilidade de, se o processo está apto para julgamento em termos de produção de prova, se o processo está apto, né, e há uma nulidade na decisão final, há uma nulidade de fundamentação, há uma própria formação de uma sentença ultra, extra, petita, né, ou seja, fora dos contornos, uma possibilidade de eu reconhecer essa nulidade, de eu levar essa nulidade no segundo grau, e do próprio segundo grau, então, já julgar o mérito. Então, isso é o que, repito, o artigo 1013, parágrafo 3º, chama de teoria da causa madura. Ao superar a nulidade, não determinar o retorno dos autos à origem, mas ao superar a nulidade, estando o processo apto para julgamento, já determinar que o mérito seja enfrentado por parte do tribunal, da turma recursal. Isso, em termos práticos, exige um cuidado nosso, né, com relação ao alegar as nulidades, mas também de eu discutir o mérito, né, para que eu possa ter uma possibilidade já de enfrentamento do mérito e êxito no mérito. Sobre as nossas masterclass, sobre as nossas cestas insanas, queria chamar a atenção de vocês por enunciado 11 do time de elite 2023, que dialoga, né? 2 enunciados, pelo menos 2, queria trazer que dialogam com a nossa aula. O enunciado 11 dialoga ao dizer que o ajuste no pedido, considerando o conjunto da postulação e da instrução probatória, além da boa-fé objetiva dos atores do processo, deve ser realizado ex ofício pelo Estado juiz ou ser realizado pela parte interessada, dentro das instâncias ordinárias, ainda que em sede de embargos de declaração, visando uma prestação de jurisdição eficiente e qualificada. Então, aqui a figura do ajuste no pedido, que ela relativiza um pouco, né, justamente aquele conceito que eu acabei de falar de nulidades extra ultra petita, né? E o juiz não pode julgar fora ou acima do pedido. Um ajuste no pedido ele pode fazer, sem que isso seja considerada nulidade, sem que isso seja considerada uma irregularidade que gere prejuízo à parte contrária, né? Então,
o ajuste no pedido pode ser uma alternativa importante, previsão do artigo 322, parágrafo 2º, e que, como diz o enunciado do time de elite, deve ser realizado de ofício pelo juiz. Então, se ele deve ou pode ser realizado pelo Estado juiz de ofício na sentença, a parte pode requerer, né, que seja feito esse ajuste no pedido, pode solicitar que seja feita essa alteração. Então, quando o pedido da petição inicial não está bem adequado, ou não se revelou adequado ao tempo do julgamento, né, eu posso requerer um ajuste. Para quê? Para que o processo ele tenha uma finalidade, ele sirva para algum objeto, né? Por outro lado, quando eu falo do grau de jurisdição, quando eu falo em apelação, chama atenção por o princípio da dialeticidade, né? Enunciado 9 do time de elite, porque evidentemente que se eu alegar uma nulidade da sentença, se eu alegar uma irregularidade que me trouxe prejuízo, né, eu preciso enfrentar aquela decisão judicial muito de cima, né? Eu preciso explicar adequadamente o que foi aquela nulidade, como que foi. Isso está consubstanciado no enunciado 9 do time de elite 2023. Vamos ver. O cumprimento do princípio recursal da dialeticidade exige do recorrente que encaminhe impugnação específica das razões lançadas na decisão atacada. Impugnação específica, é isso que se exige no duplo grau de jurisdição. Buscando demonstrar a existência do erro em procedendo ou injudicando a merecer a declaração de nulidade do deciso ou novo julgamento de mérito pelo tribunal. Né? Então, se eu estou dizendo que é nula a decisão de primeiro grau, tem que dar nos meus bois mesmo, né? Botar o dedo na ferida, se for o caso, transcrever o trecho da decisão. Onde é que está a nulidade? Tá, mas a sentença tem 10 páginas, pô. Então me cita lá, na página 7, segundo capítulo, veja só, o juiz comete uma nulidade aqui. Bom, então eu estou trabalhando com o princípio da dialeticidade, eu estou fazendo um enfrentamento, a impugnação específica das razões lançadas, buscando a declaração da nulidade da decisão. Assim, se a parte propor na peça de resignação circunstâncias fáticas ou considerações jurídicas totalmente divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, né? Ou seja, se virar uma concha de retalhos, resta mal ferido o princípio incomento e, consequentemente, o recurso deve sequer ser examinado quanto às questões de fundo, vindo a ser não conhecido pela instância revisora. Né? Então, muitas vezes, quando a gente tiver que fazer contra-razões de recurso, né, de apelação, eu posso trazer uma preliminar de não conhecimento, né, por infringência ao princípio da dialeticidade. Eu posso fazer ali um contra-ataque, digamos assim, das contra-razões, né? Eu posso trazer os meus argumentos de que o recurso de apelação da parte contrária, o recurso manejado, né, pela parte contrária, mesmo que não seja de apelação, tem vícios importantes de produção, né? De produção. Ele não enfrentou com clareza, não fez uma impugnação específica da sentença, não atacou as eventuais nulidades da decisão judicial, né? Portanto, o recurso ele não deve passar pelo exame da admissibilidade, né? Não deve, quando a gente fala se quer ser examinado quanto às questões de fundo, ou seja, ele não deve ser examinado no mérito, né? Com relação às questões de mérito, ok? Então, pessoal, chegando às 19h30, batendo aí batendo 1 hora de atividade, algumas considerações, então, sobre as nulidades que eu gostaria de fazer para vocês. Esse é o módulo 1, capítulo 9. Eu vou disparar para vocês já agora, ali no nosso grupo do cursos, esse material de hoje e o material de leitura para vocês, tá? O que é o tema de casa de vocês para a aula da semana que vem, para a aula número 16? Vocês lerem esse material complementar sobre nulidades, vocês
vocês me trazerem as dúvidas, as considerações de vocês sobre esse material aí na aula da semana que vem. E, evidentemente, no final tem 5 questões lá para vocês fazerem. E então corrigiremos, vamos dar o gabarito na aula da semana que vem. Por favor, então, leiam o material e façam as 5 questões que estão sendo projetadas para vocês, justamente sobre essa trilogia: atos processuais, preclusão e nulidades processuais. Tá bem? Então, esse material complementar em Word já vai ser ali disponibilizado para vocês, e vocês têm, então, esse tema de casa para que em uma semana a gente possa definir isso, né? Definir esse tema do capítulo 9 e, finalmente, ainda dentro do mês de agosto, fechar aí o último capítulo, sujeitos do processo, no nosso capítulo 10, a nossa última aula de como é tratada, né, teoria geral do processo nas graduações e pós-graduações no Brasil. Essa é a nossa participação aqui dentro do módulo 1, tá bem? Kátia Nobre, obrigado pela presença. Priscila Rela também está com a gente. Cacilda, Cláudio Gayer também, Ana Ramires se fez presente, Cíntia Boregas hoje também esteve aí, Maria Emília, Guilherme esteve com a gente, Andréa Aidar, Isolda Rezende, Dinalva também esteve com a gente, Franciele de Oliveira, quem eu consigo ler o nome aqui, né? Cristina Costa também esteve com a gente, Adriana Santos, Roseli Bernardo, Eliane Quecou também esteve com a gente aqui, Paulo Simões, Dani Roura, Antônio Mioso, André Talala, Márcia Plácido, Júlia também esteve com a gente. E em termos de quem eu poderia citar, acho que eu citei no nosso público de hoje, né? Obrigado pelos comentários com relação à aula, muita informação excelente, é isso aí. Não é uma, realmente, não é uma matéria da aula de nulidade, sempre os professores de processo fogem dessa aula, né? É considerada a aula mais difícil da teoria geral do processo, a aula 9, né? Por isso que a gente fez também um material complementar para vocês aí, mas eu acredito que das aulas que eu dei, essa foi a que eu me senti mais apto, né, a fazer as diferenciações. Eu acredito ter encaixado também aí os exemplos e tenha ficado claro, né, que a nulidade ela precisa ser decretada pelo juiz do processo, né? Já a preclusão realmente, ela, em geral, ela tende a agir ipso iure, tende a agir por mera passagem do lapso de tempo, né? Isso no processo eletrônico fica muito claro. Quando a parte perde prazo, não tem que vir um juiz dizer que a parte perdeu o prazo, né? Para uma determinada medida no processo eletrônico. Por outro lado, como a gente já estudou no sistema de preclusões, na aula anterior, a aula número 8, o sistema tende a trabalhar com prazos dilatórios, mas desde que eu, dentro do prazo regular, eu requeira a dilação de prazo, né? Eu requeira expressamente a prorrogação. Até porque não tem como o sistema, o judiciário, os assessores, o próprio cartório, saber que eu quero prorrogação de prazo se eu não me manifestar dentro do prazo regular dizendo isso. Se eu não peticionar, exatamente me manifestando, colocando a situação de uma maneira clara, né, com relação aos meus encaminhamentos. Márcia Plácido, aula boa por demais. Obrigado, Márcia, aí pela presença, e de todos vocês também. Finalizando, então, dia 19h38, agora sim, um pouquinho mais próximo de 1 hora de tempo real, né? Convido, então, vocês para fazerem os exercícios e encaminharem semana que vem aí, virem para a aula, né? Para a gente fazer uma aula, então, um pouquinho mais leve semana que vem, sempre tentando
fazer uma aula mais teórica, uma mais prática, para não ficar tão pesado, né? A quarta de vocês aí, e também para que os conteúdos eles sejam assimilados de uma melhor forma. Boa noite, então, gente. Seguimos conversando aí pelos nossos grupos, pelo nosso chat. Qualquer coisa, chame o professor aí no privado e acompanhe, evidentemente, o calendário da semana, as aulas. Iremos até sábado. Vocês sabem que a semana está em pleno desenvolvimento e tem muita coisa aí para acontecer. Valeu, processo Rubim, processo de verdade.